Olá pessoal, bom dia! Então, esse foi o tema que eu escolhi para a realização do meu artigo. Eu acredito que é um tema de grande importância para o nosso conhecimento e que é qual o papel das autarquias para a administração pública. Então, eu espero que por meio desse artigo eu possa estar contribuindo de alguma forma para o aprendizado de todos vocês, para que vocês possam perceber que esse tema ele é de grande relevância para o direito administrativo. Então, para isso, eu analisei diversas doutrinas e cheguei à conclusão de que esse tema realmente ele ainda é bastante discutido entre os doutrinadores. Então, meu intuito, no caso, é fazer uma análise sobre os principais pontos referentes às autarquias, como o seu conceito, as diversas características que existem, as espécies, os exemplos, as atividades exercidas por elas e, a partir disso tudo, para a gente compreender por qual finalidade elas realmente foram criadas. Bom, inicialmente, antes de já adentrarmos diretamente ao assunto, é importante termos em mente a respeito do termo autarquia, o que isso significa. Eu trouxe aqui a visão de José Cretela Júnior, no qual ele diz que esse termo ele é formado por dois elementos justapostos, autos, que significa próprio, e arquia, que significa comando ou governo. E de acordo com o sentido, digamos, mais literal, a tradução dessa palavra significa que há um comando próprio, uma direção própria ou autogoverno. De tal maneira que o termo autarquia, na verdade, se originou com o intuito de designar as formas de descentralização territorial, que são características dos próprios estados modernos. E é só posteriormente que esse conceito autarquia é dado como uma entidade da administração direta. E isso iremos ver a partir de agora. Como um meio de aprofundar a questão dos conceitos, eu trouxe aqui a visão de três autores que considerei de grande relevância, que é o de Celso Antônio Bandeira Mello, no qual ele diz que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público de capacidade exclusivamente administrativa, ou seja, é uma visão de que há essa necessidade das atividades autárquicas para que haja o desempenho das funções estatais. Já José dos Santos Carvalho Filho, para ele, é uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas do Estado. Já Maria Silva Zanella de Pietro considera que é a pessoa jurídica de direito público, criada por lei, com capacidade de auto-administração para o desempenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Ou seja, como vocês podem ver, eles seguem a mesma linha de raciocínio e, como um resumo, eu poderia dizer que eles consideram que a autarquia é uma entidade criada por lei para atuar em uma atividade de interesse ou necessidade pública, que no caso seria sob a tutela do Estado, mas que atua de forma autônoma. No entanto, foi somente com o Decreto-Lei nº 200 de 1967, como vocês podem ver, há bastante tempo, que foi implementado de fato o Instituto Autarquia no ordenamento jurídico brasileiro. Então, eu irei ler agora o que vocês podem ver que está aí no slide, o artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei, em que diz que a autarquia é um serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Ou seja, foi a partir desse entendimento que se começou a nascer as bases desse importante instituto, que hoje, digamos assim, ele só traz realmente benefício para o desempenho das funções estatais. E agora eu vou falar um pouco sobre essas características que estão no Decreto-Lei. Acredito que vocês já têm em mente o que cada um desses pontos abordados no artigo quer dizer, mas eu irei detalhar sobre cada um deles. Bom, então agora eu irei tratar sobre as características das autarquias, porque por mais que vocês
compreendam que, de fato, o Decreto-Lei número 200 de 1967 quis dizer, é importante que eu mencione detalhadamente alguns pontos dessas características. Então, o primeiro deles é que a autarquia, no âmbito do direito administrativo brasileiro, é um tipo de entidade da administração pública indireta. Então, isso é importante vocês saberem, porque existe também a administração direta, mas as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas, todas essas entidades compõem a administração indireta e foram criadas para exercer papéis em diversos setores de serviços para a sociedade, né? E um outro ponto é que são entes criados por lei específica para executar atividades típicas da administração pública, ou seja, além de serem criados por lei específica, temos que lembrar que a sua extinção só se dá também por uma lei específica. E um outro detalhe importante é que essa criação por lei, ela também, além de estar prevista no Decreto-Lei, como eu já havia mencionado, ela consta também no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Um outro atributo é que é personalidade jurídica de direito público interno, ou seja, a principal função das autarquias diz respeito à proteção do interesse público e das questões de Estado, obviamente. Tem um patrimônio próprio, que no caso é formado por recursos próprios, cuja finalidade é executar serviços que interessam realmente a coletividade ou a natureza estatal, né? Um outro aspecto é que detém atribuições estatais específicas, no caso está restrito à área de atuação. E um outro ponto, para finalizar, é que tem autonomia administrativa e financeira, mas não tem autonomia econômica. Nunca haverá uma autarquia explorando atividade econômica, porque, como vocês já devem saber, isso é incompatível com a natureza autárquica. No caso, uma autarquia, ela possui autonomia administrativa para desenvolver suas atividades. Eu gostaria de detalhar mais a fundo sobre isso, porque assim, a autonomia administrativa, ela só ocorre quando a autarquia ela tem liberdade para gerir as suas próprias atividades. Por exemplo, a autarquia ela tem liberdade para contratar pessoas, mas isso só ocorre quando há um concurso público e para contratar serviço, mas por licitação, por exemplo. Tem vários outros exemplos que vocês podem pesquisar sobre eles. É importante mencionar desde então que a jurisprudência ela entende que a autarquia é como se fosse um gênero em que apresenta as seguintes espécies: a autarquia comum, a autarquia sob regime especial, a autarquia fundacional e a associação pública. Quanto à autarquia comum, elas não possuem nenhuma particularidade que as diferencie das autarquias de modo geral, porque elas se enquadram perfeitamente ao que está previsto no Decreto-Lei de número 200 de 1967, como eu já havia mencionado anteriormente. E um bom exemplo dessa espécie é o INSS, que é uma autarquia federal. Uma outra espécie é as autarquias de regime especial, que são diferentes das de regime comum, tendo em vista que a lei que as cria, ela confere privilégios específicos e uma maior autonomia para o desempenho de suas atividades. É importante que vocês saibam que essas autarquias elas podem ser divididas em duas subespécies, que é as autarquias especiais, como o Banco Central e a Sudan, também a Sudene, e as agências reguladoras. Eu trouxe até a visão de Celso Bandeira de Mello, no qual ele diz que as agências reguladoras elas são criadas com a finalidade de disciplinar e controlar certas atividades, como, por exemplo, temos a Anatel e também a Anvisa. Bom, essas agências reguladoras, elas têm por finalidade a regulamentação, o controle e a fiscalização da execução dos serviços públicos transferidos, no caso, ao setor privado. Então, assim, há uma diferenciação entre essas agências reguladoras
e as agências executivas, tendo em vista que estas agências executivas, elas não têm como objetivo principal o de exercer controle sobre particulares que prestam serviço público, que é, no caso, o objetivo fundamental das agências reguladoras. No caso das agências executivas, elas correspondem a uma qualificação atribuída à autarquia, com o objetivo de exercer a atividade no âmbito estatal. Uma outra categoria é as autarquias fundacionais, que são fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, como, por exemplo, eu posso citar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA. E uma última espécie é a associativa, que é uma pessoa jurídica autônoma de direito público que integra a administração indireta. E temos como, por exemplo, as entidades que foram criadas a partir de um consórcio público. Eu separei um tópico para falar a respeito das atividades exercidas pelas autarquias, porque é a partir daí que vocês irão compreender de fato qual a importância do papel das autarquias para o direito administrativo. Então, como eu já havia frisado anteriormente, essas autarquias, elas fazem parte da administração indireta, que é formada por entes administrativos que executam tarefas do interesse do Estado. Ou seja, é uma forma de descentralização de poder que facilita, digamos assim, a administração como um todo. Então, o Estado ele possui uma série de funções extremamente complexas, seja quanto ao número de atividades, seja quanto à variedade dessas atividades. E, no caso, as atividades exercidas pelas autarquias, elas são tipicamente administrativas sob o regime do direito público. E, antigamente, essas atividades elas eram de competência da administração direta. Então, para simplificar, diríamos que as autarquias elas são instituídas para prestar serviço social, desempenhar atividades típicas que possuam prerrogativas públicas de forma especializada com organização própria. E essas atividades típicas, temos que sacar bem essa palavrinha, atividade típica de Estado, que significa que são atividades para as quais o Estado ele foi criado, ou seja, o Estado ele foi criado para prestar serviços públicos, exercer poder de polícia, fazer fomento, prestar assistência a quem vive naquele determinado Estado, e entre outros. Então, são atividades tipicamente estatais, e se o Estado ele quiser prestar de maneira descentralizada uma atividade que é típica dele, ele criará uma autarquia, ele tem como uma opção criar uma autarquia. Lembrando que o Estado ele nunca criará autarquia para exercer atividade comercial para competir com o particular. Bom, com relação ao tipo de atividades, as autarquias elas podem ser divididas em econômica, de crédito, de previdência ou assistência, profissionais ou corporativas, reguladoras e também culturais ou de ensino. Esses foram os 6 tipos que eu vou apresentar, mas certamente devem existir outros. Quanto à econômica, ela se destina a incentivar a produção e o controle de produtos. Já a de crédito está mais vinculada à questão de gestão de recursos e empréstimos. A de previdência ou assistência é para atividades referentes à Seguridade Social, enquanto que as profissionais ou corporativas, elas, no caso, fiscalizam o exercício profissional. Já as reguladoras, elas cuidam da regulamentação de determinados setores. E a última, que é as culturais ou de ensino, digamos que está mais focado para a questão das universidades estaduais e federais. Diferente da União, dos estados e municípios, uma autarquia ela não pode criar o próprio direito, tendo apenas poderes administrativos dentro dos limites estabelecidos por lei. Então, é importante lembrar que não há uma relação de subordinação entre o ente instituidor e a autarquia, ou seja, não existe uma hierarquia entre a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios, e no caso, suas autarquias. Podemos dizer, na verdade, que o que existe seria mais relacionado a apenas uma vinculação administrativa. Então, resumindo, para ficar mais claro para vocês, qual seria realmente esse papel das autarquias, é que essas entidades autárquicas, elas são imprescindíveis à garantia da prestação de serviços públicos, principalmente porque
A gente pode dizer que elas representam o braço forte da descentralização administrativa, ao assumirem a maior parte de atribuições, se comparadas com as demais entidades de administração indireta, que são as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mistas. Então, atuando nesse sentido como um verdadeiro, digamos que um prolongamento do Estado, ao exercer atividades típicas do poder público em nome dele e em favor da coletividade. Então, algo que também é importante mencionar é que a administração pública, a que pertence essa autarquia, ela não se responsabiliza pelas suas obrigações autárquicas, nem por danos causados a terceiros. Esse é realmente um detalhe que merece atenção. E um outro ponto é que as autarquias elas não possuem titularidade de competências políticas, em razão delas não exercerem funções legislativas, muito menos jurisdicionais. Portanto, esse meu artigo ele veio com o objetivo, com o foco de tratar sobre o papel das autarquias, o que viriam a ser de fato essas autarquias. E até aqui eu procurei abordar os principais pontos inerentes a elas, como o seu conceito, as características, criação e extinção, como já tinha mencionado anteriormente, que se dá mediante lei específica, as suas diversas espécies, também as atividades, e apresentei alguns exemplos que considerei relevantes, obviamente que existem outros. Então é importante que vocês saibam que esse rol ele não é taxativo, mas digamos que é apenas exemplificativo, que implica em dizer que existem outros pontos que não foram abordados nesse artigo, mas que são de grande relevância para a administração pública quando está relacionado à autarquia. E diante das inúmeras pesquisas que eu fiz, o que me chamou a atenção é que a palavra autarquia, ela vem do grego e significa comandar a si mesmo, ou seja, no sentido das autarquias, esses entes públicos, eles comandam a si mesmo, funcionando de forma independente, mas não esquecendo que elas não estão isentas de controle e fiscalização. Então, pautado nos pilares que mencionei no artigo, foi possível verificar a importância do papel das autarquias para o melhor funcionamento da administração pública, visto seu caráter descentralizador e, ao mesmo tempo, otimizador. E também de início, durante as várias pesquisas, eu me atentei ao fato de que a atividade centralizada, ela diz respeito às atividades exercidas pela administração direta, enquanto que a descentralizada é relacionada à atividade para ser executada pela administração indireta, no qual se encaixa as autarquias. E com o decreto-lei, que foi bastante mencionado no artigo, ele menciona realmente as características das autarquias, no qual diz que são pessoas jurídicas de direito público, com personalidade jurídica própria, criadas por lei específica que dispõe de patrimônio próprio e realizam atividades típicas de Estado, porém de maneira descentralizada. Por esta razão que a autarquia é considerada uma pessoa jurídica da administração indireta. Então, esse decreto ele realmente foca nas características que devemos lembrar quando se tratar de autarquia. E a partir do que for exposto, percebe-se que a importância das autarquias para a administração pública é que o Estado brasileiro ele tem a necessidade de cumprir os objetivos públicos e com a criação desses entes há a possibilidade de se concretizar as atividades típicas do Estado da melhor forma possível, que é realmente essencial. Eu acredito que, de tanto eu mencionar a importância das autarquias, vocês já realmente compreenderam isso, mas elas realmente desempenham um importante papel, porque auxiliam o governo federal, os estados e os municípios na descentralização administrativa. E, no caso, elas atuam em áreas fundamentais e prestam serviços relevantes para a sociedade, e, no caso, a sociedade como um todo. E, em síntese, a função das autarquias, elas não podem ser colocadas de lado, porque elas estão intrinsecamente ligadas ao interesse em melhor atender às demandas públicas. E, no caso, essa descentralização que ocorre, ela acarreta em uma prestação de serviço com uma maior qualidade, que é um foco
primordial da administração pública. Então, essas autarquias, elas visam melhor a aplicação das atividades estatais com o princípio, né, que não deve esquecer, que é o do bem-estar social. Então é isso. Essa é a conclusão do meu artigo. E eu espero que, por meio desse vídeo, vocês possam ter compreendido um pouco mais sobre esse tema. Eu possa ter, de alguma forma, contribuído com o aprendizado de vocês. Porque, querendo ou não, as autarquias é um tema bastante presente no nosso dia a dia, que muitas vezes passa despercebidos. E eu espero que vocês possam ter gostado do que eu apresentei. E é isso.